Para alcançarmos bons padrões de qualidade do produto final, devemos estar atentos às boas práticas antes, durante e após a nossa safra. Essas boas práticas iniciam com a escolha da cultivar, manejo da lavoura, boas práticas de recebimento, classificação e armazenagem desse grão, para que possamos entregar um trigo com a melhor qualidade preservada para a indústria moageira. Quando se fala de qualidade, eu preciso entender em qual mercado quero participar. Se é o mercado de panificação, se é o mercado de confeitaria, enfim, outros usos. A partir daí, eu escolho qual cultivar eu vou implantar no meu campo. E para isso eu preciso definir também a melhor época de semeadura para esse material, assim como o melhor manejo que eu posso adotar para entregar um melhor produto de qualidade à unidade de recebimento. Após concluídas todas as etapas da construção da qualidade do trigo aqui na lavoura, esse grão vai para a unidade de recebimento, local esse de suma importância para preservarmos a qualidade do trigo produzido aqui. Bruno, nos conte mais sobre as boas práticas que podem ser adotadas aí na unidade? Para que a qualidade industrial obtida dentro dos campos de produção, ou seja, nas lavouras, chegue até as indústrias moageiras, é necessário que boas práticas de processamento em pós-colheita sejam executadas dentro da unidade de beneficiamento de grãos. Mas o que é uma unidade de beneficiamento de grãos e para que ela serve? Uma unidade de beneficiamento de grãos, ela não é nada mais nada menos do que uma estrutura onde os grãos obtidos das colheitas dos campos, então, vêm para dentro dessa estrutura e é passado por uma série de processos e fases que vão iniciar pela recepção, pela descarga nas moegas, pela passagem em máquinas de pré-limpeza, pela passagem em secadores, se for necessário, ou o seu armazenamento, seja temporário em silos reguladores de fluxo ou também em silos fixos com aeração. Qual a importância de cada carga, então, passar dentro da unidade de beneficiamento de grãos, ou UBG? Toda a qualidade, então, obtida do campo, ela necessita ser identificada e caracterizada, a fim de atender às exigências do moinho. E, nesse sentido, é importante que o cerealista ele faça a caracterização e a classificação de qual aptidão industrial que cada carga possui. Nesse sentido, é importante que o cerealista tenha como base a Instrução Normativa número 38 de 2010, onde nessa instrução ele vai ter todas as diretrizes e os procedimentos para fazer a identificação e a caracterização. Mas afinal, o que é a IN 38 e para que ela serve dentro da UBG? A IN 38 ela é uma norma que estabelece o regulamento técnico do trigo, caracterizando assim os requisitos básicos de aptidão industrial dessas cargas. Nesse sentido, esses requisitos são a identificação, a amostragem, a rotulagem de cada carga que entra dentro da unidade. Quando as cargas então chegam dentro da UBG, elas inicialmente são identificadas e o próximo passo é a coleta das amostras de cada carga. Nesse sentido, a IN 38 ela estabelece quais são os processos e os requisitos para fazer a coleta dos pontos dentro da carga conforme o tamanho da carga. Do total de pontos coletados, vamos obter então uma amostra significativa de até 10 quilos. Desses 10 quilos, nós vamos fazer o quarticionamento através de um equipamento chamado quarteador, onde nós vamos obter uma amostra de 4 quilos, que é a amostra que o analista que fica na balança vai fazer as suas devidas análises. Porém, o analista não vai analisar os 4 quilos, mas sim uma amostra representativa de 250 gramas, que será também quarticionada a partir desses 4 quilos que vem para ele iniciar a análise. Com esses 250 gramas, o analista então vai proceder com as seguintes análises para a identificação de impurezas e matérias estranhas, grãos danificados por insetos, grãos danificados por calor, ardidos e mofados e também grãos xoxos ou triguilhos ou então grãos quebrados. Para essa identificação, é importante que o cerealista possua uma sala de análise para cada carga que ele recebe na unidade. E aí é importante que ele possua também alguns conjuntos de peneiras com tamanhos diversificados, porque é nesses conjuntos que vai se fazer toda a separação para a identificação dos itens que eu mencionei. A análise, então, ela consiste em fazer a separação e a quantificação de cada um desses itens em percentual de peso. E para esse tipo de análise, então, o analista vai despejar os 250 gramas dentro do conjunto de peneiras, e essas peneiras têm que ter um tamanho conhecido, sendo a mais usual de 1,75 milímetros de espessura e 20 milímetros de comprimento, e na sequência ele faz a agitação dessas peneiras para que ocorra a separação.
Realizada a segregação então dessa amostra dentro das peneiras, aquela amostra que ficou retida então na peneira superior de dimensão conhecida de 1,75 por 20 milímetros, ela então é separada e é pesado, onde nesse peso também o analista faz a identificação daqueles grãos que estão danificados por insetos, os ardidos, os mofados e os danificados também por calor. Se nessa amostra o analista encontrar quaisquer tipo de inseto, automaticamente esta amostra já está reprovada, principalmente se forem insetos vivos. Se forem insetos mortos, esses insetos mortos vão compor o percentual, o aumento do percentual de impureza, que é aquilo que passou nessa peneira de 1,75 por 20 milímetros, que é o que vai ficar no fundo. Caso no fundo do conjunto de peneiras ele identificar que tem grãos xoxos, triguilhos ou quebrados, esses devem ser separados dessas impurezas e serem adicionados também na contabilização daquilo que ficou retido na peneira superior. Quantificado então cada um dos itens que foi mencionados anteriormente, agora o cerealista já pode proceder com a tipificação do trigo em que ele recebeu desta carga. E nesse sentido, ele novamente vai usar como base a IN 38, onde ela vai fazer a tipificação para cada percentual existente de cada um desses itens e vai dizer se esse trigo é tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou fora de tipo. Vale ressaltar que a IN 38 ela é apenas uma base que o cerealista deve possuir para fazer a sua caracterização. No entanto, é importante que ele avalie todos os seus procedimentos e os seus processos e que também defina quais são os seus padrões próprios de recebimento. Após essa análise de identificação e quantificação, o restante da amostra dos 4 kg, então, passa para fazer a quantificação do pH e também da mensuração do teor de umidade da carga. Bom, caracterizada a carga então e aprovada de acordo com os padrões de recebimento, qual é o próximo passo? O próximo passo então é realizar o descarregamento de cada carga dentro das moegas. E aí é importante que o cerealista possua pelo menos 2 moegas de recebimento. Por quê? Porque no momento da colheita vamos ter condições que vão estar predispondo a ter maior umidade na colheita. E nesse sentido, ele realizar uma segregação nesse momento facilita o fluxo dentro da UBG. Tendo 2 moegas para recebimento, então na moega 1 ele pode proceder com a descarga daqueles grãos que estão com teor de umidade de até 15%. E nesse sentido, esses grãos podem ser colocados num silo de fluxo regulador com aeração, que de acordo com as condições do ambiente, de temperatura e umidade, a aeração pode proceder até com a secagem. Para a outra moega, é necessário que ele descarregue aquelas cargas que estão com teor de umidade acima de 15% e que é imprescindível que passe para o secador para que ocorra a secagem artificial forçada, dado o teor de umidade existente nessas cargas. Mas qual é a etapa anterior então à secagem artificial ou ao silo regulador de fluxo? Esta etapa é a etapa que nós determinamos como pré-limpeza. E esta etapa consiste em fazer a passagem de cada carga dentro de equipamentos denominados máquinas de pré-limpeza. Se formos fazer um retrospecto sobre aquelas análises feitas inicialmente na caracterização, vamos lembrar que o analista faz toda uma separação do que é grão, do que é grãos defeituosos e do que é impurezas. E essas máquinas de pré-limpeza vão fazer a distinta separação de todos esses itens. Estas máquinas de pré-limpeza são máquinas constituídas por um sistema de ventilação de ar e por um sistema de peneiras vibratórias, onde se fará a separação de impurezas leves e grosseiras e também de frações grossas e finas dos grãos. Esta etapa é muito importante dentro da UBG, porque essas máquinas fazem a separação dos grãos bons e dos grãos ruins, agregando assim qualidade aos lotes. Ao mesmo tempo, eliminando aquelas impurezas e todos aqueles grãos defeituosos que podem acarretar em elevação da umidade, facilita a próxima etapa, que é a secagem. Ou seja, a gente garante que o secador vai fazer a secagem somente de grãos e nada mais além disso. E a secagem, como proceder? Todo cerealista deve possuir em sua unidade pelo menos um secador, para que aquelas cargas com teor de umidade acima de 15% sejam então artificialmente secadas dentro da unidade. Também é importante, o cerealista deve considerar possuir um conjunto de silos reguladores de fluxo, para que aquelas cargas que estão entre 13% e 15%
passem dentro desse sistema e com aeração e com boas condições faça também a secagem. Dentre os secadores artificiais existentes, os de fluxo contínuo com aquecimento a lenha são os mais utilizados no Brasil, dado as suas características de rendimento de serviço e secagem e também de custo de investimento. Neste tipo de secador, recomenda-se trabalhar com a secagem de cargas com teor de umidade entre 15% e 17%, porém é importante atentar para a temperatura de secagem, que não pode extrapolar 70 a 75 graus Celsius da temperatura do ar. Nesse sentido, é importante que o responsável pela secagem entenda a dinâmica de secagem de grãos, onde que o que irá secar os grãos não é a temperatura do ar, mas sim o volume de ar seco que passará pelos grãos, e por isso considera-se trabalhar com temperatura do ar de secagem entre 70 e 75 graus Celsius. Da mesma forma, o responsável pela secagem necessita compreender como é a dinâmica de secagem dos grãos. Nesse ponto, ele tem que considerar que o ar de secagem vai fazer a secagem superficial do grão e essa secagem gera um gradiente negativo de umidade, fazendo com que a umidade do centro do grão migre para a superfície e assim novamente secando. É importante que ele considere que aquelas cargas com 17% de umidade não vão ter a mesma dinâmica e velocidade de secagem daquelas cargas com 15%, pelo fato de que essa umidade de 17%, ao iniciar o processo de secagem, necessita às vezes passar mais de uma vez dentro do próprio secador para que essa migração da umidade do centro do grão migre para a superfície e assim ocorra o processo de secagem propriamente dito. No entanto, o uso de altas temperaturas de secagem impactam negativamente na qualidade de trigo, afetando assim o seu uso para a indústria. Problemas como trincamento dos grãos, agregação de cinzas, perda de peso, cheiro de fumaça e desnaturação das proteínas formadoras da rede de glúten são alguns do que identificou. Mas afinal, qual é o percentual de umidade ideal para a cultura do trigo? Para aqueles armazenamentos que vão até 1 ano, o indicado é fazer secagem até que a massa de grãos atinja entre 12% e 13% de umidade. Para armazenamentos além de 1 ano, recomenda-se que essa umidade fique em torno de 11% a 12%. Qual é a última etapa dentro da unidade de beneficiamento de grãos? Estando com um trigo seco e classificado, passa-se agora essas cargas para dentro dos silos fixos com sistema de aeração. Vale lembrar que essa modalidade de armazenamento é do estilo a granel e neste momento os monitoramentos passam a ter muito mais importância do que antes. Em relação ao monitoramento, é importante que o responsável faça acompanhamentos rotineiros e até diários para verificar como que está a umidade desses grãos dentro dos silos, havendo assim a necessidade ou não de ligar o sistema de aeração quando essa umidade começa a se elevar, e também é importante que ele tenha a capacidade de fazer identificação daquelas pragas de armazenamento. Em relação às pragas de armazenamento, é importante que o responsável pelo monitoramento conheça pelo menos 2, sendo elas o caruncho e a traça dos cereais, pois essas são as mais comumente encontradas em unidades de armazenamento. E para controlar essas pragas, é importante que a unidade esteja pronta para fazer atividades como o expurgo, sendo hoje um dos mais comuns e usuais dentro também das unidades. Realizada então as boas práticas de pós-colheita, entende-se que agora temos um trigo com qualidade e classificado com aptidão para a indústria. E agora esse trigo passará para dentro da própria indústria, onde será feita as suas devidas avaliações e suas considerações. Não é mesmo, Kênia? Uma vez que todas essas etapas foram concluídas, os lotes são entregues no moinho. O moinho realiza a coleta da amostra, leva até o moinho experimental e moe. Com a farinha, a indústria inicia um processo de análise. As principais análises são a avografia, farinografia e farinumber. Essas são as análises que compõem e estão na Instrução Normativa 38, que faz a classificação do trigo, e por isso elas são tão importantes. A alveografia, ela vai nos dar informações sobre a proteína, ou seja, o glúten. O glúten é formado pela gliadina e a glutenina. A gliadina é responsável pela extensibilidade, enquanto a glutenina pela tenacidade. Se um dos processos no recebimento, que é a secagem, em caso de grãos com umidade mais alta, não for bem realizado, bem conduzido,
Nós conseguimos identificar esse problema através da alveografia. A gliadina e a glutenina têm temperaturas distintas de desnaturação. A gliadina inicia o processo de desnaturação aos 50 graus, enquanto a glutenina aos 60. Ocorre então uma inversão de P por L, onde o P por L, a tenacidade fica muito maior do que a extensibilidade, e isso faz com que esse lote de trigo não seja indicado ao uso, principalmente de produtos que necessitam de fermentação, que é o nosso maior mercado, porque hoje o Brasil consome dos 12 milhões de toneladas que moe, 40% são destinados principalmente ao mercado de panificação. A análise de farinografia, ela vai nos dar uma informação a respeito da estabilidade daquela farinha. Então, quanto mais estável a farinha, mais indicada para longos períodos de fermentação e pães congelados. O Falinumber indica a atividade enzimática. Quanto maior a atividade enzimática, menos indicado para o uso industrial. E ele está atrelado diretamente à resistência à germinação na espiga, por isso a importância de escolher cultivares que ofereçam essa resistência a campo. Todas essas análises são importantes para a classificação do trigo, mas também para que o moinho conheça as características hidrológicas da farinha. Elas dependem do bom manejo na lavoura, também de boas práticas no recebimento e na secagem. Isso faz com que a indústria tenha uma boa farinha para produzir produtos de qualidade ao consumidor final. Para saber mais sobre as análises realizadas nos laboratórios, acesse o nosso Guia da Qualidade da Farinha. Biotrigo Genética. Nossa ciência, seu resultado.